Agora 10 horas com mais 10 minutos, a gente dá continuidade aqui ao nosso jornal e agora vamos conversar com o deputado estadual Gustavo Valadares, do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, ele que é o líder do governo Zema na Assembleia Legislativa, bater um papo aqui com a gente sobre estes 6 meses, de segundo mandato do governador. Gustavo Valadares agora, como líder de governo. E aí, deputado, primeiramente é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer é meu, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilo, aos ouvintes da Rádio Band News. Sempre um prazer, sempre que chamado, faço questão de estar aqui. Murilo, pode iniciar aí, Murilão. Eu queria primeiro que você fizesse esse balanço mesmo. O senhor também foi líder de governo na gestão passada, acho que mais tumultuado. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco a diferença, e pelo menos são só 6 meses, mas já dá para fazer alguma avaliação, alguma diferença na composição, na composição tanto do bloco governista na Assembleia, que agora parece mais sólido, e maior, e também na relação do governo com a Assembleia. Mudou alguma coisa? Ou aquela, que vamos dizer, aquela falta de jeito, vamos usar esse eufemismo aí, do primeiro mandato permanece? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aí desses primeiros 6 meses. Bem, Murilo, a diferença do mandato passado para esse é muito grande, por várias razões. A primeira delas porque lá em 2018, quando o governador venceu a primeira eleição, ele elegeu uma base de 3 deputados numa Assembleia que tem 77 deputados. Naquela época ele tinha tido 3 candidatos eleitos que o apoiaram naquela eleição. Então ele começou o mandato na Assembleia Legislativa, o seu mandato como Assembleia Legislativa, com apenas 3 deputados do Novo, que eram da sua base. E nós tivemos que gastar 4 anos para tentarmos construir uma base um pouco maior para o governador. Enfrentamos ainda algo que é supernatural, legítimo, mas uma mesa diretora que foi contra, eu digo mesa e o próprio presidente, que naquela época se colocou contrário ao governador. Então tínhamos um presidente que era oposição ao governador Romeu Zema, que criou ainda mais embaraços para que essa relação se firmasse, para que a gente conseguisse construir uma base sólida no primeiro mandato do governador Romeu Zema. Agora foi diferente. Por quê? O governador se reelegeu no primeiro turno do ano passado, em 2022, e junto com ele, no seu entorno, tivemos um número grande de partidos que elegeram mais de 50 deputados. Então nós temos hoje na Assembleia, dos 77 deputados, aproximadamente 55 que são da base do governador Romeu Zema. Então nós temos uma realidade hoje muito diferente daquela. Além disso, uma relação hoje entre o governo e a mesa diretora da Assembleia também muito diferente. Obviamente, o presidente Tadeu Leite, que está cumprindo um belíssimo papel, foi um presidente eleito de maneira independente, ao final com o apoio, obviamente, do governo, mas o início da construção da sua candidatura não foi, obviamente, e todo mundo sabe disso, com a digital ou com as digitais do governo. Então, o presidente Tadeu, ele tem uma relação com o governo muito boa, muito transparente, mas uma relação de independência, assim como deve ser a relação entre executivo e legislativo, mas uma relação muito diferente da de 4 anos atrás. Então as coisas estão caminhando, a gente tem tido muito trabalho na Assembleia, mas também por uma outra razão. A realidade, eu estou na Assembleia já no meu 20º ano, 21º ano de mandato. E a realidade dos mandatos, desde que eu comecei para cá, ela vem mudando, sabe, Luciana? Porque antigamente você tinha, quando começava o mandato, a legislatura, você tinha uma base consolidada. Você sabia quais eram os deputados que eram base e que eram oposição, Bruno. E isso permanecia por 4 anos, independente da matéria que a gente fosse colocar em votação na Assembleia. Hoje não. Cada matéria é negociada individualmente. Então, assim, o trabalho é muito maior, mas é uma realidade que eu acho que pertence a todos os legislativos do Brasil hoje. A realidade mudou. Isso mostra também a evolução, desculpa, Murilo, te interromper, a evolução e a maneira, como o eleitor, tá vendo, a política, Sim. Tá mais interessado, tá mais instruído. Sim, e com informações muito mais próximas, e muito mais rápidas. O apelo popular faz a diferença ali na hora do debate. Não, demais, muito. E com rede social hoje em dia, com a velocidade que as informações chegam aos cidadãos, isso tem uma influência muito grande sobre os seus representantes na Assembleia. Então, aquilo que a gente vivia, eu vivi há 20 anos atrás, quando cheguei à Assembleia, quando o governador
a época se elegeu foi Aécio Neves, né? Tomou posse no primeiro mandato. Ele tinha uma base consolidada de 60 e poucos deputados, e assim ela permaneceu durante todas as votações durante 4 anos ou 8 anos do mandato dele. Hoje é diferente. Isso que eu ia falar. A gente às vezes tende a ter uma visão muito negativa da evolução do processo, mas nesse caso, por exemplo, acho que é positivo, porque antigamente o governador tinha vida muito fácil na Assembleia, né? Se tinha maioria, era maioria para tudo, né? Agora a gente vê, por exemplo, se você acabou de citar aí, essa questão de uma base bem expressiva de mais de 50 parlamentares na base do governador, mas temos um projeto, por exemplo, eu já queria entrar nessa questão, um projeto da questão das locadoras de veículos, onde o governo está tendo dificuldade, está tendo que negociar, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco esse projeto, né? Tem muita gente que fica aí com o pé atrás, né? O governo... É de 2003, né? Quando o governo concedeu uma taxa de IPVA diferente para as locadoras, né? Sim. A pessoa do cidadão comum incide a alíquota de 4%, para as locadoras de 1%. No governo Pimentel, isso foi alterado, né? Em caso de venda dos veículos, teria que ter uma compensação. Se eu estiver falando besteira... Não, é isso mesmo. Você me corrige. Teria que ter uma compensação. E agora o governo Zema está tentando pôr fim a essa compensação, né? Tentou perdão aí dessas dívidas, parece que já foi tirado do projeto, e agora ele tenta voltar com essa questão de 1% sem essa compensação. É isso mesmo? Como é que tá? Como é que é? Não é um certo constrangimento, assim, não é um constrangimento, mas não é... Eu queria qualquer argumentação que para não ter essa compensação, porque o governo defende o fim dessa compensação, uma vez que, assim, né, quando se vende esse veículo, teoricamente perde essa condição especial da alocação. Bem, eu gosto de tratar desse assunto e falo que eu trato ele, assim, de forma muito franca e com o coração muito aberto, porque isso, na minha opinião, não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. Nós já temos esse incentivo às empresas, a todas as empresas locadoras de veículos, aqui em Minas, desde 2003. Já se passaram os 2 mandatos de Aécio, um mandato do ex-governador Anastasia, um mandato do governador Alberto, depois o mandato do governador Pimentel, e aí, no meados do mandato do governador Pimentel, nós tivemos essa mudança, uma alteração para que, se por acaso os veículos das locadoras fossem comercializados com particulares, que ela pagasse a diferença do 1% que ela paga de IPVA para os 4% que paga o cidadão comum. Só que não foi regulamentado. O ex-governador Pimentel fez um aceno querendo mudar um pouco essa política que eu chamo de política de Estado, mas não regulamentou. Então, se ele não regulamentou, ele tinha todo o direito de regulamentar, bastava uma canetada da Secretaria da Fazenda, ele não fez, porque ele viu depois a importância de se manter esta política de incentivo às locadoras. O problema é que havia um prazo para que a Secretaria da Fazenda regulamentasse. E esse prazo vencia no final do ano passado, sob pena dos gestores fazendários aqui hoje, secretário da Fazenda e outros tantos, deste mandato do governador Romeu Zema, deles serem questionados por renúncia de receita. E aí eles regulamentaram. Mas o Estado de Minas já viu, e eu tenho tentado mostrar isso às deputadas e aos deputados na Assembleia, que nós não podemos abrir mão da receita que as empresas locadoras de veículos trazem hoje para Minas. Para vocês terem uma ideia, para os cidadãos, para os ouvintes que estão nos ouvindo, mais de 70% das empresas locadoras de veículos do Brasil estão sediadas em Minas Gerais. Por quê? Por conta deste incentivo. Era Minas e Paraná, né? Que antigamente era Paraná, Bruno, tá louco, sonhando para que nós, na Assembleia, rejeitemos a continuidade dessa política de incentivo às locadoras, porque eles estão prontos para receber as empresas. E eu digo que as empresas, Murilo e Luciana, basta elas apertarem o botão Enter no computador que elas vão transferir toda a frota delas, 2 mil, 3 mil, 10 mil, 50 mil carros, 100 mil carros, numa apertada de botão no computador, elas transferem para outro estado. E nós vamos perder receita, que não é pequena para o estado. Aí muita gente falou, pô, mas o incentivo... Este incentivo faz a gente ter uma receita muito grande com essas empresas aqui em Minas. E além da receita, nós vamos perder emprego, geração de emprego. Se as empresas estão aqui, elas geram emprego aqui. E eu acho que Minas não pode se dar ao luxo, neste momento, de perder nem emprego, nem receita. Então, assim, nós estamos trabalhando. Não há um projeto na Assembleia, Murilo, nenhum, do mais simples ao mais complicado, que não seja necessário muito, que não tenha necessidade de muito diálogo. Só nesse tema ainda, depois vou passar a bola aqui para a Luciana,
Você acha que essa situação acabou ganhando uma discussão, um contorno, vamos dizer, meio, talvez até distorcido em razão da presença do dono de uma dessas, vou falar da Localiza, né, o Salim Matar, ele é um consultor especial, é um conselheiro especial do governador Romeu Zema, isso, e também, né, teve participação no governo Bolsonaro, enfim. Você acha que isso acabou distorcendo um pouco essa discussão? Você acha que passa por aí? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Isso é uma realidade, a gente tem que ser franco. Agora, aquelas pessoas que hoje defendem que a gente acabe com esse incentivo às locadoras, às empresas locadoras, que a gente acabe com essa política que eu tenho chamado de política de Estado, eles estão mirando em um CPF. Eles estão mirando um CPF. E a gente tem responsabilidade, nós que estamos lá na Assembleia, nós temos que ter a responsabilidade de pensar em milhões de CPFs que nós temos no Estado, que estão sedentos por mais investimentos em saúde, educação, segurança, os servidores que estão aí legitimamente questionando a questão da recomposição, as obras de infraestrutura tão sonhadas, as estradas que não estão em bom estado, enfim. A gente não pode pensar só num CPF, a gente tem que pensar em milhões de CPFs que estão espalhados por esse gigantesco estado que é o nosso estado de Minas. O senhor citou uma questão sobre reajuste, né? E tem sido bastante discutida aquela questão da cobrança mesmo dos servidores da segurança pública. Uhum. E há um embate aí. Inclusive tivemos a visita, né, do mineiro, enfim, Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia, inclusive fazendo uma crítica ao governador, né? Olha, você deveria se preocupar em valorizar aí a sua segurança pública. E o governador rebateu, mas por que você não investe lá na 381? Enfim, houve aquele embate, né? Na Assembleia, como a Assembleia vê isso? Já estamos pensando claramente em 2026. Pois é. Tem gente querendo antecipar o calendário eleitoral que acabou de acabar, né? E nesse meio ainda nós temos, Luciano, nós temos eleições municipais, nós estamos muito longe de eleição estadual, nacional. Isso faz muito mal para Minas. Minas não tem esse perfil, outros estados até têm. Eu acho que esse perfil meio truculento de antecipar as coisas. Aqui em Minas a gente faz as coisas no tempo certo. Alguns estão querendo acelerá-la, até por um perfil. Tem algumas pessoas aqui que têm a característica de serem mais ansiosos do que outros. Mas enfim, acho que isso não é benéfico ao estado. O que eu posso lhe dizer é que Minas vive uma realidade difícil financeira, que não é segredo para ninguém. Minas deve só à União 140 bilhões de reais, fruto, obviamente, não de uma gestão temerosa de um governador, mas fruto de anos e anos, décadas e décadas de calotes à União, enfim, e que estão chegando agora no limite que o Estado vai ter que pagar. Além disso, queda de receita. O ex-presidente Bolsonaro, ano passado, daquela busca incessante para tentar a sua reeleição, concedeu incentivos na área de combustíveis, na área de energia elétrica, de comunicação, que trouxeram a Minas, só para este ano de 2023, um prejuízo de mais de 9 bilhões de reais no seu orçamento. 9 bilhões. É muito dinheiro. E aí quando a gente fala de recomposição, nós temos que dar recomposição. Primeiro, o governador, ele em todas as entrevistas que dá, ele faz questão de trazer o respeito que tem pela classe da segurança. Tanto é que ele fala que Minas hoje é o estado mais seguro do país. Fruto do quê? Do trabalho, do incentivo que o governo dá, mas principalmente pela forma corajosa e responsável com que os servidores da segurança lidam com o seu trabalho no dia a dia. E ele fala isso. Então ele respeita a segurança. Agora, o respeito à segurança não pode ser maior que o respeito a todos os mineiros e às contas públicas. Minas não pode gastar mais do que arrecada. Este é um governo que preza por isso. E ele não vai anunciar, até que ele tenha segurança de que nós teremos salários em dias e pagamento do 13º no ano do exercício e investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Ele não vai anunciar recomposição se ele não tiver a certeza de que essas questões continuarão sendo feitas. Então, a gente sabe, eu entendo a ansiedade, a gente sabe que todo mundo merece essa recomposição, não só a segurança, os demais servidores também merecem, mas é preciso que a gente tenha um pouquinho de paciência para que o governo consiga estudar, tá lá debruçado sobre números, fazendo conta, esperando que a receita deste ano ainda cresça, né? Que a gente tenha receitas extras aí, que acabam acontecendo vez ou outra, para que a gente possa então anunciar o envio de um projeto à Assembleia com alguma recomposição. Deputado, para a gente dar continuidade aqui, já encaminhando para o fim da nossa entrevista,
Outro tema polêmico, né? Como vem sendo aí já falado desde o primeiro mandato do governador Zema, o regime de recuperação fiscal. Como é que tá? A quantas anda? Na semana passada tivemos aí o pedido, né? De desarquivamento lá do PL, do projeto. A quantas anda? Qual a expectativa de vocês? E vai sair a votação? Vai ser aprovado? O que você pode dizer? E por que o governo mudou de ideia, né? Porque tinha conseguido uma vitória na justiça, mas aí agora decidiu tramitar com o projeto de volta na Assembleia. Vamos lá, assim, o governo não mudou de ideia. A questão do regime já foi uma vitória, a gente conseguiu o seu desarquivamento. Isso. Foi a primeira vitória. Para a tramitação, eu não estou falando nem de aprovação. Tramitação, exatamente. Para a sua tramitação agora, Bruno, eu tenho dito que eu vou ter que começar uma maratona. E eu gosto de correr, sou corredor, então, mas eu vou ter que começar uma maratona agora, visitando 76 gabinetes dos meus colegas deputados, para tentar convencê-los da necessidade da gente tramitar este projeto. Obviamente nós temos na Assembleia correntes que pensam diferentes, muitas pessoas, muitos deputados e deputadas que lá estão têm um certo preconceito com esse regime, porque acabaram embarcando numa onda que houve de desinformação, que foi criada de forma proposital, com muitas desinformações com relação ao projeto do regime de recuperação, que vai acabar com o Estado, com isso, com aquilo. Não é isso. Então eu vou ter que fazer essa maratona visitando 76 deputados e só depois de convencer cada um deles, eu vou solicitar ao presidente da casa que a gente comece a tramitação. Então não temos prazo para tramitação. Com relação ao governo, o governo não mudou de ideia. O governo tem sim uma liminar que permite que ele faça a negociação com o governo federal, que está inclusive meio envergonhado aí, Murilo. Isso é até olha eu querendo cornetá-los, mas é um assunto para vocês trazerem aqui, hein, Bruno? Perguntar ao governo federal qual é a real vontade do governo, deste governo, em praticar ou não esse regime de recuperação para com Minas Gerais. A parte política do governo Lula não quer. Já vi, inclusive, vídeos do ministro Padilha, nós não vamos fazer, nós não gostamos disso e tal. Mas eu não vi uma fala ainda do ministro Haddad. O ministro Haddad está caladinho, o Ministério da Fazenda caladinho, ninguém fala nada. Por que será? Então, eu quero uma opinião oficial do governo federal. E aí, vocês são favoráveis ao regime? Vocês querem negociar com o Estado que deve a você 140 bilhões? Ou não? Vai deixar como está? Eu quero até, nesse período, ouvir uma palavra do governo federal. Mas, enquanto isso, Minas tem essa liminar, está lá negociando, por vezes tendo um pouquinho de dificuldade para saber com quem conversa, mas está lá negociando. Mas liminar é algo muito frágil, né, Murilo, Luciana e Bruno? Então, assim, a segurança mesmo será quando a Assembleia der a autorização para essa negociação. Agora, sem prazo, não quero estipular prazo, esse é um assunto delicado, essa maratona minha está só no começo. Só mais uma pergunta rapidinho aqui, alguma chance de tramitação aí de projetos de privatização Copasa, CEMIG, este ano ainda? Acredito que sim. Nós temos, são 3 empresas que estão aí, né, na mira, Codemig, Copasa e CEMIG. Para as 2 últimas, Copasa e CEMIG, nós temos que derrubar um artigo da Constituição, né, que diz que para a venda de qualquer uma das 2 nós temos que fazer uma consulta popular, um referendo. A nossa ideia é de tentarmos, quem sabe, mudarmos a Constituição para que isso obviamente não ocorra. Não vejo necessidade disso. Acho que não é necessário ouvir a população, se deveria. Nós temos 77 deputadas e deputados que estão lá na Assembleia, que foram legitimamente eleitos por todos os milhões de mineiros aí, que eu acho que tem capacidade para decidirem por tal. Já imaginou a trabalheira que seria, o dinheiro gasto com isso e as informações meio que truncadas, Murilo? Eu acho que a gente não vai chegar a um debate real da situação se formos levar para essa questão do referendo popular. Então, mesmo porque o processo tem audiências públicas também, sim, né? Que são exatamente. Então, eu acho, Bruno, quem quiser pode ir lá, né? E eu acho que tem que ser assim. Nós vamos ter que espalhar na hora que chegar. Mais ou menos, né? Porque você não vota da audiência pública. Né? Não, mas faz pressão, né? Mas o parlamentar, ele tem essa sensibilidade de, na audiência pública ou nas audiências que nós vamos querer espalhar pelo estado todo, dele colher as informações do que a população está querendo e está pensando, né? Então, assim, mas há essa vontade, temos isto, assim, no radar e no horizonte, não muito distante, de pelo menos uma das 3 a gente já trazer o debate. Espero que do final desse semestre para o início do próximo a gente está começando a debater. Perfeito.
Pessoal, conversamos com o deputado estadual Gustavo Valadares, do PMN, ele que é líder do governo Zema lá na Assembleia de Minas, deu aqui uma geral desses 6 primeiros meses aí do segundo governo Zema, as expectativas, né, Tá pro com a vida futuro. tranquila. Tranquilo, vai correr 3 maratonas aí nos próximos 6 meses, mas tá tudo certo. Gustavo, foi um prazer tê-lo aqui, deputado, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno, Luciana, Murilo, feliz de estar aqui, sempre pronto, sempre que chamarem eu vou estar aqui com vocês, tá bem? Maravilha. A vida se faz de desafios, né? Que eles sejam bem-vindos, né? É isso São mesmo. incentivos. É isso pra que nos gente. incentiva. Né? Exatamente. Não deu nem tempo de perguntar nada do Atlético, mas depois a gente conversa de off aqui com Nossa, o nem me deputado. fala. Tô doido pra ter notícia de vocês, tem técnico novo aí. Valeu, gente. 10h31, rápido intervalo, já voltamos.